Hoje a gente vai falar sobre depressão. Elias e a depressão. Você acha que depressão é frescura? Não. Você acha que é falta de boa vontade? Depressão. 350 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa doença psiquiátrica. 11 milhões de brasileiros, cerca de 6% da população. O Brasil é o campeão de casos de depressão na América Latina. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde estima que a depressão será a doença que mais afastará pessoas dos seus postos de trabalho. As mulheres são mais afetadas do que os homens por questões de oscilação hormonal. A principal causa de suicídio no mundo é a depressão. No Brasil, são 31 casos de suicídio por dia. A propósito, estamos em setembro, mês em que há uma campanha do Setembro Amarelo pelo cuidado e prevenção ao suicídio. O que é então depressão? É um tempo prolongado de tristeza, desânimo e pessimismo. É uma doença que afeta o emocional da pessoa, provocando oscilação de humor e ausência de prazer, a chamada anedonia. É o primeiro aspecto de uma pessoa depressiva, é a ausência de prazer e interesse em coisas que normalmente ela fazia. A depressão também incita ou provoca alterações fisiológicas no corpo, devido à baixa no sistema imunológico, sendo porta de entrada para outras doenças, para problemas inflamatórios e infecciosos. A depressão pode ser intermitente ou contínua, durar algumas horas do dia ou o dia inteiro, durar semanas, meses ou anos. O sofrimento costuma variar de intensidade ao longo do tempo. As causas da depressão. Ela é resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Caracteriza-se pelo acúmulo de sujeira no sangue ou de sujeiras emocionais. A relação entre depressão e saúde física. Doenças cardiovasculares, como o AVC, podem levar à depressão e vice-versa. Alguém pode começar com AVC e depois desenvolver a depressão. O quadro depressivo é fruto de desequilíbrios na bioquímica cerebral, como a diminuição na oferta de neurotransmissores como a serotonina, ligada à sensação de bem-estar. O estresse pode precipitar a depressão, com excesso de cortisol correndo no sangue. Estima-se que 1 em cada 5 pessoas no mundo apresentem problemas relacionados à depressão em algum momento da vida. Isso significa 20% da população com algum momento de depressão ao longo da vida, por vários fatores. E aí sim os sintomas. Incapacidade de sentir prazer, que é o primeiro, como eu coloquei, perda ou ganho significativo de peso, sentimento de inutilidade, ruína e fracasso. E com isso a culpa acoplada, porque a pessoa sente que não consegue avançar. Insônia ou hipersonia, o excesso de sono ao longo do dia. Pensamentos negativos, ausência de expectativas para o futuro. Pensamentos recorrentes de morte, em alguns casos chegando ao suicídio. Capacidade diminuída de concentração. Fadiga, cansaço, sofrimento generalizado. Aí a gente vê um prejuízo na vida pessoal, social e laboral. E um humor deprimido. Todos os dias e várias horas do dia. O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, diz que é preciso ter 5 ou mais desses sintomas por mais de 2 semanas.
para caracterizar um quadro depressivo. O tratamento medicamentoso. Os antidepressivos, eles não geram dependência no organismo e eles têm um resultado muito favorável para os quadros depressivos. É preciso buscar ajuda. Não é só questão de boa vontade, não é uma questão de frescura. É uma doença que precisa de tratamento como tantas outras doenças que a gente trata. Ninguém tem dificuldade em tomar uma aspirina, um Neosaldina para uma dor de cabeça, ninguém tem dificuldade de tomar um anti-inflamatório para um problema de joelho, de garganta, porque será a nossa dificuldade, isso é recorrente. A dificuldade em lidar com uma doença emocional, porque a doença emocional pressupõe um tratamento também psicoterápico. Em parceria, medicação e psicoterapia, a gente tem resultados muito bons para melhora em quadros depressivos. Aí ter alguém junto também sempre é bom. Menos da metade das pessoas com quadro depressivo buscam tratamento. Por que isso ocorre? Falta de recursos, porque muitas vezes é preciso um investimento financeiro, nem sempre se consegue tratamento na rede pública. Falta de profissionais capacitados, avaliação imprecisa e ainda um estigma social associado aos transtornos da mente e aos transtornos do afeto. A depressão é um transtorno do afeto, é um transtorno do humor e ele precisa ser cuidado. Agora a gente vai para Elias. O que Elias tem a ver com toda essa história da depressão? Tiago, lá em Tiago 5,17, ele vai dizer que Elias, ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Depois de grande vitória de Deus sobre os sacerdotes de Baal, Elias teve que fugir da ira de Jezabel, esposa de Acabe. Elias foi um profeta tremendo, um profeta que vivenciou coisas com Deus que ninguém mais vivenciou. Está só no cardápio dele. Só que depois dessa grande vitória, e foi uma vitória espetacular, nos capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis, a gente tem toda a história de Elias. Ele confronta o rei Acabe, o rei Acabe era o rei de Israel, e ele se casa então com Jezabel, filha de Et-Baal, que propõe uma adoração a Baal. E Acabe entra na história. Ele constrói um santuário de adoração a Baal em plena Israel. Elias, ele despenca na Bíblia, lá no capítulo 17, e ele fala: que história é essa, Acabe? Não vai chover na terra, porque o deus Baal estava associado ao deus da chuva e da fertilidade da terra. Quando o profeta Elias diz isso, Deus fala: filho, agora corre. Você cutucou o leão com a vara curta, agora corre. Então você vai para Querite, fica lá que eu vou te alimentar no riacho. Ele passa um tempo lá em Querite, talvez um ano, depois ele fala: agora sai daí que o riacho secou, vai para Sarepta, uma viúva vai te alimentar, e lá ele é alimentado. E depois Deus fala: agora, depois de 3 anos de seca, volta lá diante do rei e diz para ele que vai chover. E ele volta. Depois disso, ele propõe um confronto. Ele chamou para o duelo. Ele fala: reúne todos os profetas de Baal, que eu quero ver quem é Deus aqui sobre Israel. E aí acontece aquele espetáculo, né? Eles convocam lá os deuses deles e não vem fogo, porque precisava queimar o holocausto. Elias manda jogar água em cima do holocausto dele e depois pede: Deus, se revela, só mostra que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus eterno, que Tu és Deus poderoso. Só mostra para eles quem é que manda na chuva, no fogo e em todas as coisas. E desce fogo do céu, queima totalmente o holocausto. Todas as pessoas se prostram, diz a palavra, todas as pessoas. Ele promove um grande avivamento no meio do povo de Israel. E sabe o que? Na sequência, chove. Acabe volta para casa e fala: e aí, querida, você não sabe o que aconteceu? Todos os seus profetas morreram. Porque depois Elias mata todos ao fio da espada, 450. E ele chega e fala: querida, tivemos um problema. Aconteceu dessa forma. Ela diz: pois eu juro que amanhã, a esta hora,
Elias estará morto do mesmo jeito que ele matou os profetas. O que aconteceu com Elias? Você acha que nada, né? Agora aconteceu. Agora Elias foi tomado pelo medo. Alguma coisa aconteceu de diferente, que ainda não havia acontecido na vida de Elias. Quando ela jura matá-lo, Elias fica tão deprimido que quis até morrer, diz a palavra. Vejam o texto, 1 Reis 19, 3 e 4. Temendo, então a primeira coisa foi o medo. Elias temeu. Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvorezinha, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Medo. Medo é algo que acomete a vida da pessoa que está desencorajada, da pessoa que está deprimida, da pessoa que não vê luz no fim do seu túnel. Vamos rever. Elias era homem forte e corajoso, não tinha medo, não tinha tido até então. Contudo, por causa da depressão, ele foi tomado pelo medo. A depressão o levou a temer algo que ele não temia. Segundo ponto, carência de empatia. Olha o que acontece, ele deixa o seu moço. Ele deixa. Quando ele termina o caminho até Berseba, ele fala: fica por aqui mesmo, meu amigo, a caminhada é minha. E além dele estar até a fronteira sul da terra, ele foi até o fim do mundo, fugindo de Jezabel. Ele abandona o moço dele e ele entra mais um dia de caminhada sozinho pelo deserto. E lá ele reclama. Elias grita para Deus: eu fiquei só. A solidão da sua posição era chocante. Sozinho, sem companhia de amigos e em meio aos seus pensamentos, que começaram a desorientar Elias. Ele acabou vendo a autocomiseração crescer na sua vida. Isolamento, outra característica de quem está deprimido. Ele mesmo, ele sozinho, ele não estava nessa hora nem sob a direção de Deus, porque Deus não tinha mandado ele ir, e ele não estava em companhia do seu amigo. Elias fugiu e buscou refúgio no deserto. A depressão leva ao isolamento. E algumas vezes você não sabe o que começou primeiro, se foi o isolamento ou se foi a depressão, mas o certo é, a verdade é, a pessoa desencorajada, ela busca ficar só. E aí então o desejo de morrer, que é outra característica da pessoa deprimida. Pediu para si a morte. A depressão já é um desejo pela morte, que não tem a ver com não querer mais viver. Isso é muito importante saber sobre o suicídio ou sobre o desejo de morte. Não tem a ver com não querer mais viver. Tem a ver com a impossibilidade de lidar com os conflitos da vida. Os conflitos se agigantam de tal forma que a pessoa não tem mais condição de lidar com aquilo. Por isso, a morte parece a melhor saída. A depressão gera um desejo pela morte como única porta de escape. Escape não da vida, mas dos conflitos. Aí entra a mão de Deus. Como Elias estava só, ele não podia procurar um psicólogo, ele não poderia procurar um psiquiatra, ele não poderia buscar medicamentos, ele não poderia buscar ajuda. Ele se colocou para além do fim do mundo. E aí Deus teve que ir ao resgate dele. Porque Deus se preocupa com as suas aflições, com as minhas aflições. Deus cuidou fisicamente de Elias. Como? Deitou-se e dormiu debaixo daquela planta, lembram? Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e uma botija de água. Imagina um camarada no meio do deserto, no meio do nada. Ele dorme. Claro, andou pra caramba, dá aquela dormida. O anjo toca ele e fala: levanta e come. Atrás dele tinham pedras aquecidas e um pão na brasa. Imagina churrasco de pão. Foi o que eu imaginei. E uma botija com água fresca, pão quente e água fresca. O cara despertou. Ele podia estar mal, mas ele também, não podia perder a oportunidade. No deserto não tem comida, não tem mercado. Ele levanta
e come. Depois disso, o que ele faz? Dorme. O depressivo precisa levantar, precisa que alguém o levante. Isso é uma questão física. Alguém o desperte, alguém o levante, alguém traga comida para ele e depois deixe ele dormir novamente. Esse é um processo. Deus permitiu esse processo de cura na vida de Elias. E tinha alguém para fazer isso. Naquele caso era o anjo, mas nós podemos também ser os anjos na vida de alguém. Então levanta e come. Ele viu a comida, comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, num outro momento. Tocou-lhe e ele disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Aí ele já começa a dar alguma direção para Elias. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Depois de cuidar fisicamente de Elias, toda pessoa depressiva precisa de cuidados físicos. Chega o cuidado emocional. Deus vai escutar o lamento de Elias. O profeta estava só numa caverna. Depois dessa caminhada de 40 dias, ele entra numa caverna, ele passa a noite, ele dorme lá. E Deus então escuta o coração de Elias. Assim diz o texto: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus chega até ele e pergunta: o que você está fazendo? Ele não diz: meu caro profeta, por que você veio parar aqui? Por que você se meteu nessa enrascada? Por que você se meteu no deserto? Por que você fugiu? Deus não pergunta, ele fala: o que você faz aqui? E aí ele se lamenta. Ele fala: olha só, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só. Querem tirar a minha vida. Deus escuta mais uma vez, porque ele se manifesta a Elias e depois ele pergunta de novo: o que fazes aqui? E Elias conta de novo toda a mesma história, porque a pessoa depressiva precisa contar a sua história, precisa de alguém que a escute atentamente, escute a sua dor. Elias estava se sentindo desamparado, solitário, desesperado, ameaçado. Ele preferia que Deus o matasse, ele não queria que Jezabel matasse ele, mas ele não via outra saída. Muitas vezes a pessoa se sente desta maneira, e aí Deus cuida espiritualmente de Elias. Deus, ele se revela a Elias por meio de uma brisa. Ele não estava no terremoto, ele não estava no fogo, ele estava numa brisa suave, porque a pessoa adoecida precisa de algo delicado, precisa de uma presença amorosa, precisa saber que tem alguém cuidando dela, alguém está presente e fazendo algo delicado. Além de Deus se revelar no meio da brisa, ele deu boas notícias. Também é bom levar uma boa notícia, além de levar uma boa refeição, levar uma boa notícia a quem está adoecido. Ele disse: eu preservei 7.000 pessoas em Israel que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho, meu filho. Outras pessoas também estão preservadas e elas vão se juntar a você. E Deus ainda diz para ele: não acabou. Você ainda vai ungir 2 reis. E você vai ungir Eliseu, o seu sucessor. Ou seja, tem tarefa para você. Ainda tem vida para você, a sua vida não se esgotou aqui na caverna, não está tudo acabado em meio à depressão, em meio ao medo, em meio ao desamparo, em meio ao desespero. Eu tenho mais para você, e você pode voltar o mesmo trajeto que você fez. Volta para Damasco e faz o que eu te falei. A depressão não precisa ser o fim. Obrigada.